tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra é tua palavra. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar neste domingo, dia do Senhor. Celebramos hoje o 15º domingo do tempo comum. Continuamos nas pegadas de Jesus. Ao longo desta semana nós acompanhamos Jesus que escolhia, capacitava, enviava seus discípulos em missão. Recomendava-os de como deveriam se comportar e anunciar ao longo do caminho. Jesus hoje faz mais uma parada para nos catequizar, para nos ensinar e dizer de como precisamos viver a lei do amor, o mandamento novo. Caríssimos, te convido sempre ao receber esses meus vídeos, os meus áudios, que você não esqueça de se inscrever no meu canal do Padre Gildenor, de deixar sempre o seu like, o dedinho positivo e compartilhar, pedir aos seus amigos que se inscrevam no canal do Padre e assim possamos crescer sempre mais nossa família e à medida que crescemos a palavra de Deus chega a mais pessoas, mais distante e assim estaremos melhor evangelizando a todos. Acompanhemos e vivamos com intenso zelo a palavra de nosso amado Deus. A leitura de hoje, a primeira leitura da Sagrada Liturgia da Palavra, é do livro do Deuteronômio, capítulo 30, a partir do versículo 10, onde Moisés, se dirigindo a seu povo, fala para o povo que estava acostumado com uma lei que estava simplesmente gravada na pedra. Uma lei teórica, ou seja, sabia o povo da antiga aliança, os mestres da lei, sabiam muito bem a lei de có e salteado, mas tinham enorme dificuldade em pôr esta lei em prática, em reconhecer esta lei em si e nos outros. E assim que Moisés hoje se dirige ao povo, dizendo para que este povo vejam, ouçam a voz do Senhor teu Deus. Ouve a voz do Senhor teu Deus e observa os seus mandamentos e preceito. Converte-te para o Senhor teu Deus. Ouve, ó Israel, é o chamado Shemar de Israel, ou seja, tudo na antiga aliança, nos mandamentos de Deus, começa com o exercício da escuta. Exercício este tão caro aos homens e mulheres de hoje, acostumados com o barulho, acostumado com o mundo exterior. Ouve, ó Israel, significa volte para Deus com os ouvidos, atento, dando atenção a Deus a partir dos ouvidos, a partir da escuta. Costumamos dirigir a Deus a partir da fala, do falar. Queremos sempre falar. Quando falamos em oração, já se pensa a fórmula que eu vou rezar. É um terço, é um salmo, alguma coisa. Não posso ficar lá calado. A oração não é isto. A oração é isso que fala o profeta. Ouve, ó Israel. Depois ele vem então dizer que o mandamento do Senhor não está distante de nós, não está fora, não está lá em cima no céu, nem lá do outro lado do mar. O mandamento do Senhor está aqui. Esta palavra está bem ao teu lado, diz o profeta, bem ao teu alcance, em tua boca e em teu coração. Especialmente no teu coração. É aí que se encontra a lei maior, a lei magna de Deus.
E nós só podemos conhecê-la e termos acesso a esta lei se for por via do silêncio, se for pelo caminho da escuta, como começa o texto. Por isso, escute, ó Israel. Escute, Antônio, Maria, Gildenor, cada um de nós. Escutemos mais e falemos menos. É o que nos convida, assim, esta leitura primeira. O evangelho que hoje nos é dado é este grande tesouro apresentado por Lucas. Lucas capítulo 10, versículos 25 ao 37. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe respondeu: Tu respondeste corretamente, faz isso e viverá. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho? Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativo, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiver gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faz a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, Jesus vem colocar de forma muito dinâmica e clara o sentido do seguimento. Moisés dizia que para a lei do Senhor ser cumprida, ser conhecida, precisamos acessá-la em nosso coração. Jesus está aqui diante de um mestre da lei, alguém que demonstra, na primeira parte do texto do Evangelho, demonstra ser um exímio conhecedor da palavra, um exímio conhecedor da lei. Quando pergunta para Jesus, então: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? É claro que ele sabia, vir conhecer os mandamentos e isto é suficiente. Mas ele, percebendo a prática de Jesus, percebe que falta alguma coisa. Por isso ele interroga Jesus. E Jesus então diz: o que você lê? O que você conhece na lei do Senhor? Como você lê então a lei? E ele então responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, e o teu próximo como a ti mesmo. Sim, isto aqui é muito claro para o mestre da lei. Ele ensina isto, ele dá aula sobre isto aqui.
mas uma dúvida o interroga: quem é o meu próximo? Jesus falava tanto do próximo e ele então quer saber, já que surge essa dúvida no seu intelecto, já que a fé do homem hebreu está mais no intelecto, na capacidade de interpretar textos. E Jesus, assim como Moisés, percebe a necessidade de sair do texto e ir ao encontro da pessoa ou das pessoas. Por isso, ao ser interrogado, Jesus então usa a segunda parte do texto do Evangelho para dizer ao mestre da lei quem é o seu próximo. E aí ele conta esta parábola deste homem que descia de Jerusalém a Jericó e é pego por assaltante, deixado lá quase morto, e aí aparece a primeira personagem, um sacerdote. O sacerdote vê a cena deste homem caído, vê, se afasta e passa pelo outro lado do caminho. A lei que o mestre da lei tão bem explicou na primeira parte do Evangelho era o senhor do sacerdote. O sacerdote vivia segundo a lei. Era a lei que regia sua vida. E a lei proibia de alguém se contaminar de impureza de pessoas desconhecidas ou de sangue impuro. Por isso o sacerdote está seguindo a lei. A lei dizia que era proibido se aproximar de alguém impuro. E aquele mendigo que estava ali era impuro, segundo o sacerdote. Por isso a lei o proibia. A lei faz com que ele não aproxime. A lei impede que o sacerdote exerça o amor, a misericórdia. Dentro do processo de uma terapia chamada Enneagrama, tem uma personagem ou uma personalidade que nós chamamos personalidade tipo 6, que esta personalidade é a escrava da lei. Ela não faz nada se uma lei não lhes resguarda. Tudo que vai fazer o tipo 6 do Enneagrama, esta pessoa, antes, ela reza a lei que resguarda naquele ato que ela vai fazer. É uma escrava da lei. Aqui também o sacerdote é um escravo da lei, por isso ele não age, não faz o bem àquela pessoa que precisa. Da mesma forma, o levita, que passa, vê aquele homem moribundo que ali está, passa pelo outro lado e segue o seu caminho. Também a lei o proibia aproximar de alguém que estava ali jogado. A lei proibia de se aproximar de alguém que era impuro. O levita entendia das celebrações. Por isso ele está muito ligado também à lei, que faz com que ele se afaste das impurezas. Para surpresa deste mestre da lei, aparece a terceira personagem, que é um samaritano. O samaritano nada mais é do que alguém que desconhece a lei. O samaritano nada mais é do que alguém que não pode sequer frequentar o templo porque é considerado uma pessoa impura, indigna de Deus, porque não professa a lei do Deus único. É justamente esta pessoa que tem uma belíssima iniciativa ao ver aquele homem caído. Diz o texto que este samaritano, ele viu aquela pessoa que está caída, e ver aqui significa se importar. Ver esta pessoa significa esta pessoa me pertence. Ver esta pessoa, viu, significa eu tenho responsabilidade sobre esta pessoa. Por isso o samaritano viu e não só viu, ele sentiu compaixão. Ou seja, a dor daquele que estava caído doeu também em mim. Por isso eu compartilho desta dor desta pessoa. Assim, a sua atitude será uma atitude nobre. Vai lá, pega este que está no chão, começa a limpar suas feridas, depois coloca no seu animal, leva-o a uma pensão. Depois que cuida, deixa lá com os outros cuidadores e diz: amanhã volto e o que tiver gasto a mais daquilo que eu deixei, pagarei a você. Amados e amadas, é uma atitude nobre
e digna de ser exaltada por Jesus. E assim, Jesus então pergunta ao mestre da lei: na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E é claro que o mestre da lei responde logo: aquele que usou de misericórdia para com ele. Caríssimos, a lei do mestre da lei, que era a lei que estava lá nas tábuas, gravadas nas tábuas da lei, nos seus livros, saiu das tábuas da lei, saiu dos livros, e esta lei agora se tornou prática. O mestre da lei conseguiu ver aquela lei que estava somente nos livros e na sua cabeça, conseguiu ver esta lei na pessoa deste moribundo. E ele dá nome para esta lei. O nome para a lei, que até agora era uma lei teórica, passou a se chamar de misericórdia. É a lei que se importa com o outro. É a lei que se suja com o sangue do outro. É a lei que sente a dor do outro. É esta lei que o mundo precisa hoje. É esta lei que nós precisamos hoje como nunca exercer com dignidade. Pois Jesus é a cabeça da igreja, como diz Paulo na carta aos Colossenses. Cristo como cabeça da igreja, nós precisamos reconhecer que desde o início ele é presença viva junto de nós. Caríssimos, te convido, medite mais este texto, reze com dignidade e procure exercer na prática estes ensinamentos que hoje nos dá Jesus. Por isso, peçamos a Ele a graça da misericórdia para viver com sabedoria o seu amor e a sua graça. Você que mora em Caxias, próximo sábado estarei aí dando um curso de Eneagrama para você conhecer mais sobre você, para você viver com mais zelo a palavra de Deus. Quando nós nos conhecemos melhor, nós passamos a amar mais a Deus e viver com mais dignidade a palavra de Deus. Estarei no próximo sábado, a partir das 3 da tarde, lá no Centro Paroquial da Igreja Matriz, dando um curso de Eneagrama. Você que está me escutando aí de Caxias ou cidade próxima, se quiser, faça a sua inscrição, pode entrar em contato comigo ou com alguém lá de Caxias e nos encontraremos próximo sábado, às 3 da tarde. E eu te abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, gratidão. Porque és meu amigo, porque sempre comigo.